Naquele tempo, aportaram na região dos Gerasenos, de fronte a Galileia. Ao descer Jesus à terra, veio-lhe ao encontro um homem da cidade, possesso de vários demônios. Desde muito não vestia roupa, nem morava em casa, mas no meio dos sepulcros. Vendo a Jesus, pôs-se a vociferar, caiu-lhe aos pés e gritou com voz forte: que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Eu te rogo, não me tortures. Com efeito, Jesus ordenara ao espírito impuro que saísse daquele homem, pois muitas vezes se tinha apoderado dele, e o homem, então, amarrado com correntes e pesos para não fugir, quebrava os grilhões e o diabo o arrastava para lugares ermos. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, pois muitos demônios haviam entrado nele. E estes lhe suplicaram que não lhes mandassem ir para o abismo. Ora, havia uma grande vara de porcos a pastar no monte. Os demônios pediram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus o permitiu. Os demônios saíram do homem, entraram nos porcos, e a vara inteira se precipitou pela encosta íngreme até o lago, e ali se afogou. Quando os pastores deram conta do que havia sucedido, fugiram e levaram a nova cidade e aos campos. Vieram pessoas para ver o que acontecera. Chegaram perto de Jesus e deram com o homem do qual havia saído os demônios, sentado, vestido e tranquilo. Pôs-se aos pés de Jesus e ficaram estupefatos. As testemunhas lhe relataram como o antigo possesso fora curado. Então toda a população do território dos Gerasenos rogou-lhe que se retirasse dali, tamanho era o seu espanto. Jesus, subindo a barca, voltou. Suplicava-lhe nesse momento o homem do qual tinha saído os demônios, que lhe fosse permitido ficar com ele. Mas Jesus despediu, dizendo: volta para casa e conta tudo o que Deus fez por ti. E o homem se foi, apregoando pela cidade inteira o que Jesus fizera por ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, acabamos de ouvir o Evangelho de São Lucas, que nos mostra um episódio bastante terrível, né? A história de um homem possuído e que diante de Jesus se prostra a seus pés, e os demônios lhe suplicam que não os atormente. Aqui temos um primeiro ponto, que é a ordem natural das coisas. Deus, o Ser Supremo, e essas criaturas nefastas, os demônios, o honram, filho do Deus Altíssimo. O proclamam, e naquele momento convém lembrar que o Senhor ainda não manifestava a sua divindade. A divindade de Cristo estava escondida, né? Para no momento oportuno ser revelada. E os demônios já o honram. É uma primeira lição para nós. Em segundo lugar, reparem que o Evangelho muito claro diz que aquele homem vivia nos lugares ermos, né? E vivia nos túmulos. Então esta é uma questão muito importante para nós, que nos mostra que Deus, dador da vida, e o demônio que quer a morte do homem. O demônio afasta o homem
de Deus para destruí-lo. Quando o homem se afasta de Deus, se afasta da igreja, ele vai fatalmente para um lugar de morte. Todos nós estamos condenados à morte. Mas, com Deus, nós temos a esperança da ressurreição. Desde o início, o inimigo do homem tenta separar o homem de Deus. E o mistério da iniquidade é que esses demônios fazem isso por amor. Um amor invertido. Por ciúme do homem, por inveja do homem. Porque o homem tomou lugar na criação daquele que era o primeiro. Então o demônio está sempre competindo com o homem, está fazendo tudo para que o homem fracasse na sua aproximação com Deus. Esse evangelho é muito claro. Que o homem vivia nos túmulos. Né? E nos túmulos, nós podemos ampliar esse ponto, dizer que a sociedade em geral vive nos túmulos. Uma cultura da morte, da violência, do ódio, do aborto, do terrorismo. Essa legião de demônios está lá, jogando bomba, tentando destruir os povos. Isso é real. Esse evangelho se aplica à nossa realidade. A cultura da morte quer a destruição do homem. A ideologia de gênero é a destruição do homem, a destruição da família, a destruição da fé, a destruição da igreja. Inclusive hoje há religiosos defendendo aquilo que não podemos dizer publicamente. Que o amor, né, tolera tudo. É uma graça de Deus. As perversidades que estão fazendo, querem santificá-la. Isso é a obra demoníaca. A destruição da igreja. Mas seguindo com o Evangelho, nós vemos então que os demônios respondem: qual é teu nome? É uma legião. São muitos. E lhe pedem para entrar nos porcos. E aqui o porco é um símbolo muito interessante da tradição judaica, porque o porco era sinônimo da impureza. Era sinônimo da coisa pecaminosa. E aí então os demônios estão no seu ambiente com os porcos. É onde o demônio quer que nós estejamos, com os porcos, corrompendo tudo. É por isso que está se corrompendo a igreja. Os porcos estão entrando na igreja. Com a colaboração e alegre colaboração do próprio homem. Então o Senhor permite e esses porcos vão e caem no precipício e se afogam. E aí então os homens da cidade ficam espantados, não é? De ver semelhante episódio. E lhe pedem a Jesus que se retire, porque já lhe deu prejuízo econômico. Aqueles porcos geraram um prejuízo econômico. E aqui ocorre uma coisa muito interessante, porque o homem, já liberto do demônio, suplica ao Senhor para ficar com ele. Diz São Teofilacto que este homem pede para ficar com ele porque ainda está com medo do demônio. Ele quer ficar ali junto, protegido, cuidado por Deus, quando na verdade Deus quer que nós, com a sua graça, enfrentemos o demônio. E aqui nós vemos o homem religioso infantil, que quer ser protegido, guardado, né? Que perde a autonomia. É muito interessante esse ponto. Deus quer que nós, com a sua graça, enfrentemos o mal, enfrentemos o pecado, que nós cresçamos na fé, que sejamos autônomos, autorresponsáveis, e não criancinha. Já São Paulo dizia que somos crianças na fé. Este evangelho é muito importante. Todos os evangelhos têm detalhes, né,
E um detalhe importante é que o Senhor diz, não, vá para a tua casa e mostra-lhes as obras que Deus fez. Ele não diz que eu fiz. A humildade do Senhor. A humildade do Senhor. E esse homem saiu proclamando as bem-aventuranças que Deus lhe concedeu. Muitas vezes nós recebemos tanta bênção, tantos presentes que Deus nos dá, visíveis e invisíveis, e nós não agradecemos. Preferimos ver o que falta, o que nós queremos, novamente o homem infantil. Né? Vá e veja, o Senhor fez um milagre, mas o Senhor fala no plural, vá e mostra à tua família os benefícios que o Senhor te deu. São tantos benefícios que Deus nos dá, diariamente. A vida, poder andar, poder falar, poder comer, poder conviver, ter uma família, ter um trabalho, ter saúde, são tantos benefícios, e nós olhamos só o que falta, o que desejamos, o que achamos que é o melhor para nós, e Deus, ingrato, não nos concede. Percebam como o demônio está sempre interferindo na nossa relação com Deus. Porque ele não quer afastado de Deus. Que nós fiquemos no cemitério, nos túmulos. E essa é uma imagem muito poderosa. É o lugar da morte. Ora, o Senhor da vida quer que nós estejamos com sua graça. Que nós estejamos honrando a Deus. Né? Vivendo com a sua graça, pela sua graça. E manifestando as obras do Senhor. É todo o contrário que esse endemoniado fazia. Ele vivia acorrentado. Também é uma imagem muito forte. Acorrentado significa estar preso, sem liberdade. Porque a liberdade não é fazer o que eu quero fazer. Liberdade é fazer o que devo fazer, quando tem que ser feito. Esse é o homem livre. Mas esse endemoniado estava preso, acorrentado, violentado pelo demônio. É uma imagem do culto da morte. Né? Nos lugares solitários e nos túmulos. Esse é o homem afastado de Deus. O Evangelho é muito claro. O Senhor quer que nós tenhamos vida, vida em abundância. Mas isso só com Deus, com a graça de Deus e com a autorresponsabilidade da vida que Deus nos entrega. Cada dia nos entrega 24 horas por dia para que nós cuidemos da nossa vida, para que nós sejamos responsáveis pela nossa vida, pelas escolhas que nós fazemos, pelo bem ou o mal que nós fazemos. O Evangelho é muito claro. Não se trata de um episódio que aconteceu lá 2000 anos atrás. Isso acontece hoje, aqui, todos os dias. A liberdade, muito mal compreendida na sociedade contemporânea, né? A liberdade de fazer meu corpo, minhas regras, fazer o que eu quero, né? O que eu acho. Né? Isso não é a liberdade. A liberdade é estar livre do pecado. O pecado é que aprisiona. O pecado faz pensar mal. O pecado faz agir mal. O pecado faz corromper o corpo, a alma, a sacralidade da vida. E proclama a liberdade como o ideal do homem moderno, autônomo, faz o que ele quer. O homem escravo. Quão sutis e ardilosas são as armadilhas do demônio. Com a nossa colaboração. Não se trata daqui estar fazendo terrorismo. Né? É a realidade da vida.
num período da história humana, que o homem está cheio de tantos meios materiais, tecnológicos, conhecimento, informação, riqueza, tudo, é o homem mais escravo da história. O homem está enlouquecendo sozinho no meio disso. É o caos. É o retrato. Esse homem acorrentado, vivendo no lugar deserto, vivendo no cemitério. O homem que vive sozinho para si próprio é um cemitério. Porque enterra qualquer possibilidade de convivência humana, fraterna, amorosa, justa, santa. Nada disso. É a negação de tudo isso. É essa sociedade que escraviza, essa sociedade demoníaca. Hoje há culto demoníaco, claramente. Esses espetáculos artísticos, esses são celebrações demoníacas. Músicas, coreografias. Esses artistas internacionais que vêm para o Brasil cobrar milhões, vêm nos verdadeiros cultos e as pessoas aplaudem freneticamente. Isso é real. Isso não é moralismo, é realismo. Portanto, agradeçamos a Deus por este Evangelho, por esta liturgia, para que nós possamos louvar a Deus, agradecer a Deus por todos os seus benefícios que nos concede, e assim possamos todos caminhar para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo.